Ele nasceu em Batatais, no interior de São Paulo, mas foi no município de Ribeirão Preto que se consagrou. É jornalista, advogado e professor universitário. Foi repórter, locutor de rádio, vereador, prefeito de Ribeirão Preto, deputado estadual e deputado federal. O programa Memórias do Poder Legislativo recebe hoje o deputado Welson Gasparini. Deputado, seja muito bem-vindo. Já lhe chamo de deputado porque ainda está deputando, né? Estamos aqui. Silvia, é um prazer muito grande estar sendo entrevistado por você. Prazer é nosso, a honra é nossa aqui. Muito obrigado. A gente tem o hábito de trazer esses parlamentares que ajudam, né, a contar a história da nossa política de São Paulo e do Brasil. O senhor nasceu em Batatais e depois foi para Ribeirão Preto. Foi jornalista, foi radialista. Onde entra o deputado nisso? Mas eu não vou chegar nisso ainda. Como é que foi essa trajetória aí como jornalista, radialista lá do interior? Olha, primeiro que é interessante como a vocação vai despertando de uma maneira notável, né? Eu nasci em Batatais, como você disse, e até o primeiro colegial eu estudei em Batatais. Mas depois eu queria fazer faculdade e arrumar um emprego para trabalhar e ao mesmo tempo estudar. Meu pai era um pedreiro construtor e não era fácil para ele sustentar uma família de 7 filhos. Então, mas ele nos dava a oportunidade, se quisesse estudar, poderiam estudar, que ele garantia o sustento da família. Então, eu fui estudar e quando eu cheguei em Ribeirão Preto, eu estava procurando emprego. Fui para uma escola estadual, né? Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha, na época, 16 para 17 anos. Muito novo ainda. E o que aconteceu? Eu cheguei em casa, minha mãe viúva falou, olha, você está procurando emprego, era a hora do almoço, eu ouvi nessa rádio que estão com um concurso de locutor. Vai lá, você tem uma boa leitura, quem sabe você consegue passar e arruma um emprego. Eu fui, me inscrevi, passei em primeiro lugar, fiquei imediatamente com uma profissão, radialista. Né? Radialista. Depois eu ainda mantinha contatos com Batatais, ia namorar lá os domingos e outras coisas. E o Batatais Futebol Clube ia jogar contra o São Paulo Futebol Clube no domingo. Olha. Eu queria entrar de graça, né? Então eu sabia que jornalista não pagava. E tinha um jornal de circulação regional, Diário de Notícias, eu fui lá, falei com o editor, falei, olha, se quiser eu posso ir em Batatais e trazer os resultados dos jogos, viu, Silvio? Ele falou, não, então me faz esse favor, nós queremos sim. Eu falei, então me dá uma credencial de repórter. E naquele tempo era fácil isso, não tinha tanta fiscalização, né, trabalhista. Já tinha faculdade? Então, nem tinha faculdade de jornalismo? Não tinha, naquele tempo ainda não. Então eu fui no jogo em Batatais, mas tudo bem, estava com uma folha de papel, anotando quem marcava o gol. Nisso o alto-falante anunciou, está visitando Batatais o governador de São Paulo, Jânio Quadros. E ele está aqui no palanque de honra, não sei. Eu falei, nossa, eu vou buscar uma mensagem dele para Ribeirão Preto. Vi a vocação de repórter, de jornalista, né? Como surge assim. E eu fui com a credencial, fui passando, cheguei ao governador e falei, governador, eu sou repórter de Ribeirão Preto, queria uma mensagem sua, né? Ele pegou, tinha uma pessoa sentada do lado dele, ele pediu, dá um lugar aqui para o repórter, que eu quero dar uma mensagem para Ribeirão Preto. E eu com um papel anotando como se fosse um taquígrafo, né? Mas só riscava assim. Não tinha gravador, não tinha nada disso, era caneta e papel ali. Daí ele falou, diga a Ribeirão Preto que no mês que vem eu vou visitar a cidade, vou levando boas notícias. Afinal, eu voltei para Ribeirão, levei 6 linhas sobre o jogo. Juiz, quem marcou os gols, e levei uma página e meia da mensagem do governador de São Paulo. Quando eu entreguei, o chefe do jornal, chefe dos repórteres, falou, escuta, você não quer trabalhar aqui de repórter? E eu procurando emprego, eu já tinha arrumado de radialista e naquele tempo o jornal era à noite, né? Falei, não, eu aceito sim, quero. Daí começou a minha carreira de radialista. E graças a Deus desenvolvi tanto
que eu fui presidente do Sindicato dos Jornalistas de Ribeirão Preto. Várias vezes. E participei ativamente no rádio e no jornal. Como repórter, como jornalista, a gente tem, eu estava até comentando agora na redação, a gente tem um DNA, né? A gente tem uma assinatura. Qual era o seu jeito de escrever? Era um jeito mais poético? Era um jeito mais brincalhão? Era um jeito austero? Não, austero. Austero. Eu era principalmente descrever o que estava acontecendo. As mensagens, se era um entrevistado ou fazendo o acompanhamento de uma solenidade, e eu tive sorte, porque fui destacado para fazer a cobertura das sessões da Câmara Municipal. Para mim foi uma faculdade política. Eu aprendi porque eram vereadores, muitos eram inteligentes, capazes, e ali eu fui absorvendo todas aquelas definições de importância na vida política, não só da cidade, mas também nacional. Quantos anos o senhor tinha? Ali 18 anos, mais ou menos 18 para 19 anos, né? Mas em seguida, daí eu fiz a carreira de jornalista, de radialista, né? E, graças a Deus, tive sucesso nessas áreas. A gente está falando do Diário de Notícias e estamos falando da ZYR 79. E também da Clube. Da Clube. Da Rádio Clube de Ribeirão Preto. Eu fui tão feliz que o diretor da Rádio Clube, depois que eu trabalhei 1 ano e meio, 2 anos na 79, o diretor da Rádio Clube me chamou e falou, olha, eu gostaria que você viesse para cá, quanto você está ganhando lá? Eu falei, o salário foi, eu pago o dobro, vem para cá. Não eu fiquei naquela alegria, mas eu fui conversar com o diretor da minha rádio, eu gostava muito, falei, olha, eu tenho uma proposta, mas é o dobro do salário. Mas se for a mesma coisa, eu fico aqui. Ele falou, não, sei, eu não posso pagar isso aqui, que eu crio um problema na Folha. Você vai lá e, dando certo, se um dia eu puder, eu lhe trago de volta. Aí eu fui e, graças a Deus, fiquei ali 1 ano, 1 ano e meio também. Daí o diretor da rádio onde eu trabalhei antes me mandou chamar e ofereceu o dobro para eu voltar. Foi uma carreira linda, sabe? E então voltei ganhando o dobro do que eu ganhava antes. E aí, na sua cabeça, naquela época, você radialista, jornalista. Não, mas aí a vocação surgiu e eu fui candidato a vereador, né? Fui eleito vereador, graças a Deus, uma votação muito bonita. O senhor já pensava nisso, assim? Não, foi nas reportagens, eu fiquei conhecendo os problemas da cidade, me interessei pelos problemas estaduais, nacionais, e a Rádio Record, aqui de São Paulo, o diretor, na época, me chamou e ofereceu para eu vir para a Record. Mas foi quando me deram o dobro do salário para eu ficar em Ribeirão. Eu aqui fiquei só 3 meses e já voltei para Ribeirão novamente. E foi bom que eu fiz a carreira de vereador e logo em seguida fui candidato a prefeito e fui eleito. E das cidades com mais de 300 mil habitantes, eu fui o prefeito mais jovem do Brasil na época, sabe? Vereador de Ribeirão Preto em 1959 pelo Partido Democrata Cristão. Isso. Tô certa? E toda a minha formação depois foi na Democracia Cristã. Na Democracia Cristã. Isso. Logo depois o senhor falou aí, prefeito de Ribeirão Preto em 1963. Olha, eu tô com uma curiosidade aqui, me corrija se estiver errada, deputado. Quando o senhor foi eleito vereador em Ribeirão Preto, o senhor teve 737 votos. Uhum. Alguns anos depois, poucos anos depois, o senhor foi eleito prefeito com quase 13 mil votos. É verdade. Acho que o senhor fez bem e era, o papel de vereador. Você ter uma ideia, modéstia à parte, era uma campanha tão simples que nem vice-prefeito, candidato a vice-prefeito eu tinha. Porque meu grupo era o da Juventude Democrata Cristã. Era um grupo de 25 jovens que me apoiaram. E nós saímos à noite, naquele tempo de escrever na sarjeta propaganda, nós levávamos então baldes de cal, né? E escrevia na sarjeta para prefeito Gasparini, o democrata cristão e tal.
e eles me ajudavam, nunca cobraram R$1, eu não gastei R$1 naquela campanha. E fui eleito prefeito pela primeira vez. 13 mil votos, com quase 13. O senhor, como vereador, essa primeira etapa, né, na vida como vereador, teve dificuldades de se adaptar com a política? Não, graças a Deus não, porque eu tinha a experiência de ter feito reportagens na Câmara Municipal. Então eu conhecia profundamente os problemas municipais, né? Qual era a sua bandeira? E fui tão feliz que logo em seguida fui então eleito deputado estadual. E qual era a bandeira do senhor como vereador e depois como prefeito? No que o senhor realmente assim, atingia o senhor? Eu tinha alguns ideais, principalmente da democracia cristã. E a nível do Estado de São Paulo e nacional, eu tinha um padrinho que era Franco Montoro. Eu seguia esse político, mas de uma maneira fanática. E ele gostava de mim também, me ajudava muito com sugestões e tudo mais. Mas então o que aconteceu? Sendo eleito prefeito, esteve em Ribeirão Preto o cônsul do Brasil, o embaixador americano veio a Ribeirão Preto e soube que tinha um prefeito jovem ali, quis me visitar. Quantos anos? Naquela época, 24 anos, por aí. Daí, o que ele fez? Dali um mês, eu recebi uma carta dele dizendo que o presidente John Kennedy, que na época era John Kennedy, me convidava para um curso de liderança nos Estados Unidos e ficaria muito contente se eu aceitasse. Vê como eu consegui me desenvolver. Fui para os Estados Unidos. Eu fui recebido em Washington, porque o presidente não estava lá, pelo irmão dele, Robert Kennedy, e a esposa dele, Ethel Kennedy, me receberam com uma distinção enorme, né? Eu tenho depois cartas dele dizendo que ficou muito feliz de me conhecer e que gostaria de vir na minha cidade. Mas ele foi assassinado logo depois, né? Mas, e ali nos Estados Unidos, eu aprendi coisas notáveis. Por exemplo, a defesa do meio ambiente. Aqui no Brasil nem se falava nisso. Nem sonho. E eu, à noite, no hotel, eu ligava assim o televisor e ouvia debates sobre a defesa do meio ambiente. Eu cheguei no Brasil, em Ribeirão Preto, fanático por isso. Para ter uma ideia, na época, eu tomei uma série de providências na defesa do meio ambiente. Praça pública, por exemplo, que era importante, né? Eu fui chamado prefeito das praças, de tantas praças que eu fiz em Ribeirão Preto. O senhor ia pessoalmente, o senhor ia lá? Ia fazia a inauguração com a população do bairro, que ficava todo contente com isso, né? Era importante para o senhor? Sim, o tratamento da água, início do tratamento do esgoto, uma série de providências em defesa do meio ambiente. E graças a Deus, nessa linha ali, eu fui bastante para frente. A área cultural, eu tenho a honra de falar que construí em Ribeirão Preto o Teatro Municipal, Teatro de Arena, a Casa da Cultura e também o Teatro Pedro II, que estava abandonado há 10 anos, eu comecei toda a restauração daquele prédio também. Então foi mais um teatro para Ribeirão Preto, né? Aliás, Ribeirão Preto é uma cidade de super grande, imenso destaque no estado de São Paulo. É como se o senhor estivesse falando que foi prefeito de uma São Paulo em proporções menores, porque ela tem, né, uma pluralização, uma publicidade muito grande no resto do país, né? Tanto com agronomia, faculdades, enfim, políticos que vieram de lá. Mas o senhor estava falando, o senhor disse do senhor como prefeito 4 vezes. Nas 4, a primeira fui o prefeito das praças, segundo o prefeito das avenidas. Eu fiz mais de 10 avenidas em Ribeirão Preto. São ótimas. Lindos, que naquele tempo nos falavam em mobilidade. Eu trouxe dos Estados Unidos, aí eu esqueci de lhe falar. Depois, eu fui muito privilegiado. Depois disso, eu recebi um convite do governo alemão para passar 60 dias na Alemanha. Aí eu estava com o presidente da Associação Brasileira de Municípios, que representava todos os municípios do Brasil. Eu era prefeito, mas era presidente dessa entidade também. Então o governo alemão me convidou para ir
Alemanha fazer um curso de administração pública, tudo às custas do governo alemão. Eu era recebido pelos prefeitos das cidades principais da Alemanha e eles me mostravam todas as obras que estavam realizando, então voltei cheio de ideias, sabe? Deus me protegeu demais. E ali a Fundação Alemã para o Desenvolvimento Internacional, era como chamava essa fundação. Aliás, na época, eu recebi convite para ficar na Alemanha, lá na fundação. Mas eu quis continuar a minha vida na minha querida Ribeirão Preto. Para sorte nossa. Para sorte nossa. Obrigado. Para sorte nossa. Mas então eu fui desenvolvendo assim, fui muito protegido. Eu falei do Franco Montoro, ele já faleceu, mas quero prestar essa homenagem. Para ter uma ideia, quando eu ingressei no partido dele, mas eu já vinha da Democracia Cristã. Eu era deputado federal e ele também. E ele gostava demais de mim. E o partido aqui em São Paulo ia eleger um novo diretório no Estado. E ele chegou para mim e falou: Gasparini, eu vou lhe colocar como vice-presidente do partido em São Paulo. Mas Montoro, eu entrei faz um mês, né? Não, mas me deram o direito de indicar o vice, vai ser você. E eu fiquei todo contente, mas na hora, alguns membros antigos reclamaram, mas como o deputado Gasparini entrou agora no partido, 30 dias, já fica na vice-presidência? Ele falou: olha, se vocês não quiserem, eu vou embora. Vocês me deram a vice-presidência para eu indicar o meu candidato, é o Gasparini. Veja que força que ele me deu. E eu fui eleito por unanimidade vice-presidente do partido, não é?